tudo só mostra que o Lula, de posse da informação da BIM, cometeu crime de responsabilidade por atentado contra a democracia. Lula tem o domínio do fato. Lula tem que ser empichado por conta desses atos de hoje. Então, a gente esclarece mais uma vez. Nós vamos pedir a prisão preventiva do general Gonçalves Dias. Não só a prisão preventiva, como a apreensão do passaporte. E o porquê dessa prisão preventiva? Porque ele pode destruir provas, ele pode ameaçar as testemunhas e pode fugir. Então, esse pedido hoje está sendo assinado por vários deputados de vários partidos, MDB, o PL, o Novo talvez vá também assinar, o Podemos vai assinar, e esse ministro tem que estar na cadeia, como disse Marcel Van Hatten. Sobre as imagens, quero ouvir o ministro junto com vossas excelências, mas sobre a caracterização política, eu quero poder falar isso com muita tranquilidade sobre o significado disso tudo. Quem sempre questionou a urna eletrônica? Quem não reconheceu o resultado eleitoral? Quem organizava aqueles acampamentos? Qual era o nome que era lá elogiado? Ou seja, eu não tenho nenhuma intranquilidade em dizer que um lado era antidemocrático, desrespeitando a institucionalidade, a democracia e as urnas. Quero que toda a verdade venha à tona, por princípio, porque eu quero que sempre que ela venha, e por convicção política de que o golpismo, a antidemocracia, o desrespeito às urnas, não veio de quem venceu a eleição democraticamente. E sim, o acordo está feito, podemos e devemos, com tranquilidade e confiança, convidar o ministro para dar as devidas explicações que só ele pode dar. Gostaria de confirmar o que foi dito por Vossa Excelência. Nós achamos que é correto fazer hoje aqui a convocação do ministro Gonçalves Dias. Importante registrar que isso não seria possível em termos regimentais, porque essa não é uma audiência deliberativa. Então, a convocação será feita como extra pauta por causa do acordo. Só quero deixar isso registrado para a gente não transformar isso em algo recorrente. Há uma excepcionalidade. Eu reconheço isso como líder do governo. Por isso, em nome do governo, a gente faz o acordo para garantir a convocação. Só pedir para deixar registrado que há uma excepcionalidade para que isso não se torne usual e com utilizações políticas não pertinentes. Um último detalhe a ser colocado é que estas imagens, elas estão com o STF, Supremo Tribunal Federal, desde o início, sob o inquérito. Só uma questão de informação mesmo, porque foi colocado aqui em uma das falas, como um possível encaminhamento, enviar ao STF. Isso é importante dizer. O governo não blindou, o governo não apagou, o governo entregou ao Supremo Tribunal Federal, que tem todas estas imagens há muito tempo. Então, no caso, sequer é uma novidade em termos de investigação na instância máxima, que é o STF. Então, não tem blindagem, não tem manobra, tem a necessidade, sim, de ouvir o ministro Gonçalves Dias. Podemos fazer o acordo, colocar o extra-pauta via uma extraordinária e convocar imediatamente o ministro. O governo tem tranquilidade com relação a isso. E nesse 1 minuto e 15 segundos que restam, sinceramente, sobre as imagens, quero que o ministro possa falar, mas sobre a... Senhores, silêncio, por gentileza. Gostaria só de que parasse o tempo, não precisa nem recompor. Obrigado. Estão querendo obstruir tudo isso, alegando que é necessário instalar uma CPI no dia 8 de janeiro. Instalar a CPI do dia 8 de janeiro significa soltar bandidos, soltar terroristas, soltar criminosos. São 294 pessoas hoje encarceradas por atentar contra a democracia, por depredar o patrimônio público. E hoje a gente vê aqui parlamentares querendo instaurar uma CPI para que essas pessoas possam responder em liberdade. Essa é a verdade. Hoje, esses 294 meliantes precisam pagar pelos crimes que cometeram. E é isso que está acontecendo. Eles estão pagando pelo que eles fizeram. E se formos instalar aqui nessa comissão, aqui no Congresso, uma CPMI para investigar isso, vamos investigar por que o contingente de policiais, o contingente de policiais recuaram. Quem que deu a ordem para que aquelas pessoas invadissem o Congresso? De onde partiu Seu tempo, deputado Túlio.
de onde partiu esse ataque orquestrado, que não foi um ataque que partiu de pessoas comuns que andavam, mas foi algo orquestrado por um cérebro que tentou dar um golpe de Estado. Então, presidente, para concluir, eu digo isso. Precisamos dar continuidade aos trabalhos dessa comissão e não ser interrompidos por aqueles que querem instalar uma CPMI que não tem necessidade nenhuma em um momento como esse no Brasil. Está aqui, nesse momento, lidando com uma situação bem peculiar. Que situação é essa? Existe uma oposição que quer obstruir a votação de matérias importantes que versam sobre FGTS, sobre combate ao trabalho escravo e análogo à escravidão, sobre a violência e assédio no mundo do trabalho, assédio contra as mulheres. Senhor presidente, pela oposição agora, do jeito Obrigado. que eu para ele. Não, deixa eu encaminhar. Nada mais havendo a tratar, depois nós vamos falar. Isso. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar essa reunião, antes, porém, convocando reunião deliberativa extraordinária para hoje, às 15h20, no plenário 6 da Câmara dos Deputados, com pauta única, convocação do senhor ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias. Ponto. Declaro encerrada a reunião. Senhor, pergunto para as lideranças. Obrigado. Deputados, deputadas, Passam de 10 minutos, só para saber se quanto tempo mais vai eu vou Orientação. já como não tem mais ninguém Para orientar, presidente. para orientar, você quer orientar pelo encaminhar, governo? presidente. Mas já foi. Para orientar? Para encaminhar, presidente. Não, calma, as pessoas se inscrevem aqui, deputada Érica. Então, assim, se inscreveu, eu dou a palavra. Pode deixar que eu conduzo aqui, deputado Duda. É a Duda, deputada, que vai falar. Obrigado. Obrigado, presidente. A obstrução, ela é regimental. Mas acima da obstrução, há um interesse popular de combater a fome, de fortalecer o FGTS, de combater o trabalho análogo à escravidão, combater o assédio no mercado de trabalho. Que são temas que a gente quer discutir aqui agora. Então a gente não pode normalizar o esvaziamento de uma ferramenta regimental que é a obstrução, a fim de fortalecer a chamada não política, ou a negação da política. Por isso, nós do PDT encaminhamos contrária ao requerimento e pode ser legítima a proposição dos deputados em defender uma CPMI. Mas não é esse o espaço da comissão é discutir as pautas de fortalecimento da classe trabalhadora. Por isso, discutam a questão da CPMI nas instâncias que lhes são regimentais.